capítulo 6. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Este é o professor Fernando Veras, nesta noite de quarta-feira, de 16 de outubro de 2024. A Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Álvaro N está localizada exatamente à Travessa Tenente José Barreira, número 50. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Álvaro N. Este é o professor Fernando Veras. Vamos orar antes de ler. Oremos. Querido eterno Deus, nós estamos aqui mais uma quarta-feira na tua casa, para juntos, Pai querido, ouvirmos a tua palavra e, portanto, Deus eterno, fala aos nossos corações nesta noite. Que o Senhor Deus abençoe cada pessoa que está aqui presente, ouvindo os pedidos, os agradecimentos, aqueles também que foram feitos somente em nossos corações, que o Senhor venha atendê-los segundo a tua boa vontade. Nos abençoa e nos habilita para este momento. Eu te peço por Jesus Cristo. Amém. Amém. Mateus capítulo 6, versículo 12 diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Gente, se você tivesse a oportunidade de escrever no epitáfio, na lápide da sua sepultura, o que você escreveria? Acho que é algo que a gente não pensa, né? O que nós vamos escrever na nossa lápide, né? Na nossa epitáfio. E tem uma pessoa que estava prestes a morrer, que estava nos seus últimos dias, Copérnico. Ele é um matemático e astrônomo, né, lá polonês. E antes dele morrer, ele teve o privilégio de escrever o que ele gostaria de colocasse lá no epitáfio dele. E dizia assim, o que ele escreveu lá, pediu para escrever: não procuro uma bondade igual ao que foi dada a Paulo. Também não peço a graça que foi concedida a Pedro, mas sim o perdão que concedestes ao ladrão. Isto eu anseio sinceramente. E todos nós, como filhos de Deus, a gente tem um interesse muito grande em receber o perdão de Deus, né? Por nossas falhas, nossas fraquezas, nossas imperfeições, nós sempre estamos pedindo que Deus nos perdoe pelos nossos pecados. Mas quando isso se reverte e nós temos a necessidade ou oportunidade de perdoar as outras pessoas, a maioria dos cristãos ela não vê isso com bons olhos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, só avança aí umas páginas. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Este é o professor Fernando Veras. Nesta noite de quarta-feira do dia 16 de outubro de 2024. 21 e 22 diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que Pedro estava dizendo em outras palavras? Senhor, eu já perdoo o suficiente, né? Porque era comum para os judeus perdoar até 3 vezes, ele colocou a mais, Jesus ampliou mais ainda, perdoou até 70 vezes 7. E o primeiro versículo que eu li foi sobre a questão que está contido, o texto está contido dentro da oração do Pai Nosso: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu queria trabalhar com vocês dois
pontos em relação ao perdão nesta noite. O primeiro é: por que é que nós devemos perdoar? Por que é que nós devemos perdoar? Perdoar é algo fácil? Não é. Perdoar não é algo fácil. Vamos abrir nossas Bíblias lá em em Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Versículo 25 e 26 diz assim. Marcos 11, capítulo 11, versículo 25 e 26 diz assim: e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Versículo 26. Mas se não perdoares também vosso Pai Celestial, não vos perdoará as vossas ofensas. O primeiro ponto e principal que nós devemos perdoar é porque Deus manda. Na minha versão diz assim: se você estiver orando e tiver alguma coisa contra alguém, você perdoe. Perdoe. E perdoar faz mais bem a quem perdoa do que quem recebe o perdão. Quando você perdoa, você fica livre daquela situação, daquela pessoa, daquele sentimento. Eu sei que perdoar não é fácil, é uma tarefa difícil, mas nós, em Cristo Jesus, nós precisamos pedir o perdão, pedir a Deus que nos ajude a perdoar. Vocês têm alguma cicatriz no corpo? Tem? Tenho várias. Tem várias, né? Quando você olha para a cicatriz, ela dói? Normalmente não, né? Não, mas lembra muita dor. Mas lembra. E o perdão em relação em dar o perdão é igual uma cicatriz. A gente tem a cicatriz, mas ela não dói mais. E nós devemos liberar o perdão porque isso faz bem a cada um de nós. É mais benéfico para mim que dar o perdão do que a pessoa que recebe o perdão. Só que aí, queridos, a questão do perdão, ela passa por algumas fases, né? A primeira fase que nós podemos falar sobre o sobre a questão do perdão, é que nós sofremos com aquilo que fizeram contra nós, né? A primeira parte, o primeiro processo do perdão é a questão da dor, do sofrimento. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, de alguma forma, fomos magoados por alguém em determinadas situações, algumas vezes. E a primeira coisa que acontece é o sofrimento. Aquilo nos machuca, aquilo nos faz chorar, aquilo nos faz sofrer. E toda vez que nós lembramos, né, como o Afonso falou, parece que nós estamos revivendo novamente. E a segunda parte disso é que nós odiamos a pessoa que nos ofende. Se nós pudéssemos fazer alguma coisa contra a pessoa, nós faríamos, que é a segunda parte do processo de perdão. Primeiro nós sofremos, depois nós odiamos. E aí tem a terceira fase, que é o processo da cura. O processo da cura é quando você consegue abrir o coração a Deus, mostrar para Ele a situação e pedir que Ele transforme a nossa vida. Eu lembro de duas situações. Uma aconteceu bem atrás, bem atrás, e uma um pouco mais recente, durante a pandemia. Tinha uma pessoa que, geralmente quem é outra pessoa, né? Mas tinha uma pessoa que era muito difícil conviver com essa pessoa. Ela conseguia fazer com que as pessoas sentissem por ela o mesmo sentimento, porque ela saía batendo em todo mundo. E eu tinha muita mágoa dessa pessoa, apesar dela não me atingir diretamente, mas quando atinge pessoas que a gente gosta, é pior do que estivesse atingindo a nós, né?
Se alguém faz alguma coisa contra nossos filhos ou contra quem a gente gosta, é pior que se estivesse fazendo a nós. E aí, eu sempre orava para que Deus pudesse mudá-la, porque era uma pessoa muito difícil de convivência, muito difícil. E a pessoa era da igreja, e não dá para a gente expulsar as pessoas da igreja, né? E aí, um belo dia, eu constantemente orando, e a minha esposa diz assim: filho, essa pessoa ela tem algumas qualidades. Eu fico bem, essa pessoa só tem defeito. Não existe ninguém que tenha só defeito, não existe ninguém que tenha só qualidades, né? Mas meu sentimento para com ela não era bom, por conta das coisas que ela fazia. Eu não conseguia enxergar qualquer coisa nela que não fosse defeitos. E eu disse assim: Ruth, se tu conseguir me apontar 10 qualidades dessa pessoa, eu vou mudar a minha oração. E a Ruth apresentou as 10 qualidades da pessoa. Ela é assim, ela é assim, ela é assim. E aí eu mudei a minha oração. A minha oração antes era para que Deus a mudasse. A partir desse momento eu orei para que Deus me mudasse, transformasse o meu coração. E o que ela fizesse ou fez no passado, ela não pudesse me atingir. E a minha oração começou a mudar, e Deus começou a transformar isso no meu coração. E a terceira passo do processo do perdão é nós sermos curados. E como é que nós conseguimos isso? Quando nós pedimos que Deus transforme as nossas vidas. Não é que a pessoa vai mudar, mas que a nossa reação diante daquela situação, ela muda. Eu não sei se a pessoa mudou ou não, eu sei que Deus mudou meu coração e eu consegui perdoar aquela pessoa. E ela nem pediu perdão, mas mesmo assim, consegui perdoar, porque foi isso que nós vemos agora em Marcos, não foi? Tem alguma coisa contra alguém? E aí nós participamos do último processo, que é a questão de nós esquecermos aquilo que passou. Não é que nós vamos ter amnésia, não é que nós vamos apagar da nossa mente, não é que nós vamos nunca mais lembrar, é que aquilo não vai ser mais doloroso na nossa vida. Aquela situação não vai mais nos fazer mal. A gente consegue lembrar e consegue não sofrer em relação àquilo. Nós podemos perdoar, mas nós não somos obrigados a conviver com a pessoa. Nós não somos obrigados a estar constantemente levando pancadas. Mas nós precisamos perdoar. E aí o segundo ponto em relação à questão do perdão é que quando a gente fala de perdão, a gente sempre fala das outras pessoas. Ou da gente perdoar as outras pessoas, ou nós somos perdoados através de Cristo Jesus. Só que também existem situações em que nós mesmos precisamos de perdão de nós. Vocês conhecem pessoas que não conseguem se perdoar por algo que fez? Conhece? Ou ninguém conhece? Eu mesmo. Eu não me perdoo por ter me casado. Existem pessoas... Eu sabia que o casamento não ia dar certo e casei assim mesmo. Você não tinha conhecimento que você tem hoje, né? Mas existem pessoas que não conseguem perdoar a si mesmas. E por isso vivem uma vida miserável mais do que quando precisa perdoar outra pessoa. Porque a falta de perdão a nós mesmos, ela acaba com as nossas vidas. E nós precisamos aprender em Cristo Jesus a nos perdoar também. Porque o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário foi para quê? Para nos dar o perdão de nossos pecados e uma vida eterna por meio dele. Como é que nós vamos aceitar o perdão de Deus se a gente não consegue perdoar a nós mesmos? Nós temos que aprender que assim como Deus pede para que nós possamos perdoar as outras pessoas, nós também precisamos entender que nós precisamos perdoar a nós mesmos. Não é perdoar e voltar a fazer o que nos machuca, mas é perdoar, nos perdoar e não fazermos mais isso. Porque geralmente a gente faz uma coisa lá no passado. Se casou faz quantos anos, Afonso? Mas eu casei em 87. 87. 87 para cá, 37 anos atrás. Uma coisa que a pessoa faz há 37 anos atrás. Mas estou divorciado há 17. Amém. Misericórdia, não sei, né? Amém mesmo. Mas aí, coisas que aconteceram lá atrás, eu peguei a história do Afonso como exemplo, que a pessoa não consegue se perdoar.
E nós precisamos deixar que Deus também ajude a nós mesmos a nos perdoar. Porque senão o sacrifício de Cristo ele é em vão, quando nós não perdoamos. E nós lemos que assim como nós perdoamos, nós devemos também receber. Assim como nós recebemos perdão, nós devemos também perdoarmos. E nós precisamos perdoar as pessoas. Tanto as pessoas que nos ofendem, tanto a nós mesmos pelos erros que nós cometemos no passado. Porque Jesus Cristo, ele é poderoso o suficiente para nos livrar e nos limpar de todo mal. Um versículo bem conhecido, irmãos, eu gostaria que nós lêssemos como último versículo dessa noite, lá em João, primeira epístola, carta de João. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Alvoroene. Primeira epístola de João, capítulo 2. Este é o professor Fernando Veras. Nesta noite de quarta-feira do dia capítulo 2, versículo 1, 16 de outubro de 2024. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário nos deu a possibilidade do perdão. E nós precisamos aceitar esse perdão em Cristo Jesus. Porque Deus, Ele morreu na cruz para nos dar uma nova vida. E diante de nossos pecados e nossas falhas, nós temos um advogado. Jesus Cristo faz propiciação por cada um de nós. Nós precisamos entregar nossas vidas a Ele. Nós precisamos aceitar o perdão dEle e deixar que Ele transforme nossas vidas. Tanto em nós perdoarmos aquelas pessoas que nos ofendem, como a nós perdoarmos a nós mesmos por algum erro que nós cometemos no passado. E que Deus possa abençoar a você. E que possa mostrar para você que se é necessário você perdoar alguém, que você começa a pedir a Deus para que Ele faça essa transformação na sua vida. E se você precisa perdoar a si mesmo, que Deus também faça algo na sua vida, porque a causa de nós não perdoarmos traz muito sofrimento a cada um de nós. Que nós possamos perdoar e que Deus Jesus venha transformar as nossas vidas e que nós possamos aceitar esse perdão que Cristo nos dá. Queridos, vamos ficar em pé e vamos cantar ao som da música Ao Olhar para a Cruz, número 143 dos nossos irmãos. Número 143. Música gera direitos autorais, portanto, vamos encerrar o vídeo aqui, agradecendo a pessoas que vão cantar, todos pela companhia e dizermos uma coisa. Valeu, Jesus! Por mais um vídeo bacana e mais um vídeo legal, portanto, concluída a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta quarta-feira à noite, 16 de outubro de 2024, aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Alvoroene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Valeu, Jesus!